paz do Senhor Jesus Cristo a você que se deparou com essa mensagem neste dia e que esta palavra que é da parte de Deus, ela vá de encontro a cada alma, a cada coração e ela produza o efeito para qual está sendo enviada em nome de Jesus. Falaremos hoje de uma história bem conhecida da Bíblia, em 1 Reis, capítulo 18, os versículos 41, 42, 43, 44 e 45. Diz o seguinte: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Acabe, pois, subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então disse Elias: Volta lá 7 vezes. Sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, em pouco tempo, o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe, subindo ao carro, foi a Jezreel. Amados, esse episódio aconteceu quando Elias já havia determinado, profetizado, decretado que não choveria durante 3 anos e meio. Agora, ele vai até Acabe e profere a ele, que choverá, e já o alerta para que ele cuide para que a chuva não o apanhe, E antes dele orar ao Senhor, ele já declara isso a Acabe, porque a fé não é o que se vê, é o que se espera. Ele ordenou ao seu moço que subisse e olhasse no cume do monte, se ele avistava vestígio, algum sinal de que haveria chuva. Enquanto isso, ele estava em oração. E o moço veio com a notícia: não há nada, não vejo sinal de chuvas. Porém, ele, crendo que Deus é o Deus que responde, acreditando pela fé que choveria, que a sua palavra se concretizaria, pediu ao moço que com insistência subisse 7 vezes. E na 7ª vez, ele viu um pequeno sinal, uma pequena nuvem, e informou isso a Elias. Elias, tendo experiência com Deus, já sabia que para Deus não precisa de grandes sinais, de grandes coisas. Nós não devemos, amados, desprezar as pequenas coisas, os pequenos sinais. Eles nos mostram a providência divina. Pode ser através de uma pequena nuvem que vem uma grande chuva, uma grande vitória. Amém? E isso nos mostra que devemos ser persistentes e não desistir quando Deus nos der um pequeno sinal.
nós não devemos desprezá-los. As pequenas coisas são importantes. A fé não é o que se vê, é o que se sabe. É o que Deus nos tem falado, ministrado aos nossos corações. E nós devemos agir por fé, segundo o que o Espírito Santo de Deus nos concede. E orarmos pedindo a Deus para que Ele aumente cada dia mais a nossa fé e a nossa visão espiritual. Faremos a leitura em 2 Reis, capítulo de número 6, versículos 15 e 16. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: Ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Nesse episódio, eles estavam cercados pelo exército sírio e o moço só conseguia enxergar a situação daquele momento. Mas Eliseu o tranquiliza, porque a visão espiritual do homem de Deus era aberta, era ampla. Ele não via a circunstância, a situação do momento. Ele via a providência divina do Deus a quem ele servia, com quem ele tinha experiência. Então, Eliseu ora a Deus em 2 Reis, capítulo 6, o versículo 17. Ele ora: Deus abre os olhos do moço, que vê um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor dele. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que vejam. Nós chegamos à conclusão de que não é apenas sobre persistência, mas visão espiritual. Crer, acreditar no que Deus diz. Eliseu pediu para que o Senhor abrisse os olhos do seu servo, para que ele também enxergasse o que ele estava enxergando, a providência divina. Amados, às vezes a providência já existe, já está diante de nós, mas nós não temos esse discernimento e essa visão ampla da providência divina. Amém? Faremos agora uma breve oração ao nosso Deus. Senhor, Pai de bondade, Deus de misericórdia, de força e de poder e autoridade, soberano Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra, ela foi ministrada aos nossos corações, e que ela vá e ela produza efeito, ela produza resultado, a 100 por 1, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo o Teu poder, na vida de cada um em especial e em particular, Senhor. Só o Senhor sabe a necessidade e a situação do momento de cada um, Pai. Meu Deus, Elias, ele orou com fé, e o que parecia pequeno, apenas um sinal, se tornou uma grande chuva, uma grande resposta, uma grande vitória. Que se cumpra assim em nossas vidas. Nos ensinou que devemos ser persistentes e que sejamos, Senhor, que não venhamos desistir. Ele orientou o seu moço que subisse 7 vezes
7 é o número de Deus. Então devemos fazer orações, campanhas, propósitos diante de Deus, crendo que Ele nos responderá segundo a sua grande bondade e poder. Amém? Aprendemos com Eliseu sobre o poder da visão espiritual. Quando procuramos intimidade com Deus, os nossos olhos espirituais, eles são abertos e amplificado a nossa visão e conseguimos enxergar algo que aos olhos natural não é possível. Senhor, amplia a nossa visão, que venhamos nos achegar a Ti com intimidade, para que o Senhor se manifeste e se revele através dos Teus sinais em nossas vidas. Em nome do